Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Mas a partir do momento que a pessoa tomou uma decisão deliberada do pecado, ela rompeu com Deus. O pecado é romper com Deus. E as pessoas não falam mais do que é céu, do que é inferno. Não falam mais do que é pecado e do que é santidade, do que é verdade e do que é mentira. Em nome de uma ideologia, nós deixamos de viver o Evangelho. Se nós queremos eliminar toda a tristeza que está no mundo, meus irmãos, nós precisamos viver menos ideologia e mais Evangelho. A começar de cada um de nós. E não pense que a ideologia só está em eu viver um sexo diferente do que aquilo que eu fui gerado. A ideologia está na mentira, a ideologia está na ganância, a ideologia está na desagregação da família, a ideologia está de a pessoa chegar num templo, dizer eu te amo, vai até o altar, faz um juramento e depois diz: não, eu casei muito jovem, agora eu quero ser feliz, eu descobri que eu quero a felicidade porque eu não descobri até hoje o que é viver. Eu quero ter amigos diferentes, eu quero ir para a balada de novo, eu quero ir para a farra de novo, eu quero voltar a beber, porque quando eu bebia meu pai e minha mãe repreendiam, e eu sinto vontade de voltar, eu vou voltar a beber, eu quero voltar a usar droga. Tudo isso é ideologia, é ideia humana que vai entrando na natureza humana a partir das necessidades que precisamos vencê-las, e nos convence que aquilo é melhor do que a verdade, do que a santidade, do que a castidade. Vocês entendem do que está causando a guerra no mundo hoje? Alguém sabe me dizer qual é o motivo da guerra da Rússia com a Ucrânia? Alguém sabe me dizer qual é o motivo pelo qual Israel está guerreando com a Palestina? Alguém sabe me dizer qual é o motivo de uma guerra iminente que está acontecendo entre a Venezuela e a Guiana Francesa, que vai afetar diretamente o nosso país, porque as sedes militares dos dois adversários estão dentro da nossa nação, tem que passar pela nossa nação para se enfrentarem? Alguém sabe dizer qual é o motivo dessa guerra? Alguém sabe me dizer porque o mundo está tão desregulado, onde as temperaturas sobem muitos? E não venham me dizer que essa ideologia de que a natureza está sendo destruída. Não, não é só isso. Quando nós ficamos pensando só na natureza, irmãos, nós esquecemos de que a igreja não nasceu para salvar árvores, mas para salvar almas. E nós esquecemos que uma pessoa que vive a verdade, que vive a fidelidade, ela jamais destruirá uma árvore, jamais destruirá a natureza, jamais poluirá a natureza. Mas se ela disser que ela cuida da natureza e ela não vive a santidade, ela não vive o batismo no Espírito, me desculpa, isso é ideologia, é utopia, a pessoa não vem. Você quer saber como uma pessoa vive a verdade da fé? Ela levanta de manhã e a última, se é o casal, um dos dois, o último a levantar da cama vai embora e deixa a cama desarrumada. Desculpa, está longe da fé, está longe da santidade. Você, pai e mãe, vai no quarto do seu filho todo dia arrumar a cama e deixa ele sair e deixar a cama desarrumada. Desculpa, está jogando o teu filho na boca do matadouro, do lobo, do carnicento, porque você não está ensinando o teu filho, a tua filha, a verdade de que ele não pode deixar para o outro fazer aquilo que ele pode fazer. E é por isso que o mundo está triste. E eu tenho viajado o mundo e eu posso dizer para você, os problemas, as crises nos abalam e nos deixam tristes, mas depende da maneira com que a gente encara o problema.
a dificuldade, a doença, a crise, a miséria. É triste você ver autoridades da igreja hoje dizer que tem que mudar o catecismo da igreja e repensar o casamento de pessoas do mesmo sexo. É triste. Essas pessoas então deveriam rasgar a Bíblia e não o catecismo da igreja, porque na Bíblia Deus já disse que não pode. E na Bíblia Deus diz: eu coloco à tua frente o bem e o mal. E todo mundo diz assim: não, mas Deus me deu a liberdade de eu escolher o bem e o mal. Não, leia o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: escolhe o bem, se quiser ter vida, se quiser ter paz, se quiser ter felicidade, escolhe o bem. O mundo de hoje, com as ideologias, nos ensina que eu tenho que eliminar os problemas, que eu tenho que fugir da dor, do sofrimento. E Jesus diz no Evangelho: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e venha depois de mim. Se você quer ir para o céu, carrega a tua cruz. Se você quer ir para o inferno, senta numa gelatina e desliza. Não existe céu com caminho fácil. Não existe eternidade sem o sofrimento. Porque o sofrimento, a cruz, o Calvário não é castigo, não é ausência de Deus. Filhos e filhas, é oportunidade de milagre. No dia 20 de junho desse ano, meu pai subiu ao céu. Eu estava há 42 dias fora do país, eu fui a Jerusalém. Fiquei no Pentecostes, do Pentecostes eu fui em missão à Itália, fui em missão à Espanha, fui em missão a Portugal, voltei à Itália, e nesse período a minha mãe estava muito doente. Ela foi internada, ficou entre a vida e a morte, e eu não podia nem ligar para minha mãe, porque se eu dissesse para ela que eu ficaria tantos dias fora do país, ela dizia: filho, eu vou morrer, volta. Eu pegava o primeiro avião e voltava. Qualquer filho faria isso. E eu, para não ouvir isso da minha mãe, eu não ligava para ela. Mas quando faltava 6 dias para eu voltar para casa, minha mãe saiu do hospital e foi para casa. Eu pensei: vou esperar mais 3 dias, quando eu já estiver terminado a última missão, que era no domingo à tarde, eu ligo para minha mãe e digo: olha, em 3 dias eu estou aí para lhe dar um abraço. Porque ela correu o risco de voltar para o hospital. Ela estava com uma pancreatite aguda, gravíssima, que os médicos não viam possibilidade dela sobreviver. Uma senhora de 86 anos que tem câncer em todos os ossos do seu corpo, que tem problemas respiratórios, que tem problemas graves cardíacos. Então, quando você pensa que vem uma pancreatite aguda, que é grave também, você pensa que ela não vai sobreviver. Essa é da nossa natureza humana. A gente tem mania de velar as pessoas vivas e não os vela com a oração depois que eles precisam partir para o céu. Fica se vitimando: por que morreu essa pessoa que eu tanto amo? Por Deus está me castigando, tirou a pessoa que eu tanto... Não. Então no domingo à tarde eu liguei para casa. Eu estava saindo de uma missão em Salerno, e eu liguei para casa para falar com minha mãe e disse: mamãe, eu estou voltando. Eu falei: filho, estou morrendo de saudade, não demora. E ela disse o que eu não queria ouvir. Eu pensei que eu ia morrer sem te ver. Para minha mãe é mãe. Ela venceu aquilo porque ela queria esperar o filho voltar. Ela encontrou uma força dentro dela em nome do amor. E meu pai, que nunca gostou de falar no telefone, falou: quero falar com ele. E eu falei: meu Deus, a dor da minha mãe, a enfermidade da minha mãe rasgou o coração do meu pai. Ele quebrou um paradigma dele, ele quis falar no telefone. E meu pai só fez uma pergunta: filho, quantos dias você precisa para voltar para casa? Eu disse: papai, eu preciso de 3 dias. Dia 20 eu estarei em casa. E é aniversário do Davi. Eu vou primeiro ver o senhor e a mamãe, depois eu vou ver o Davi. E ele sabe que eu ia ver primeiro o Davi. E meu pai não gostava de mentira.
Mesmo que a mentira fosse para trazer um proveito, ele não gostava. Meu pai não gostava de palavras que ele não tinha certeza que a pessoa ia cumprir aquilo que estava falando. Eu não ia cumprir aquilo, ele sabe disso. Que eu estava doido, era para ver meu netinho, que no dia 20 ia completar 4 aninhos. Eu estava doido, era para ver ele. Meu pai e minha mãe já via a vida inteira. Espera mais um pouquinho, depois no outro dia eu vou ver eles. Minha cabeça, mas como eles estavam doentes, eu vou ver primeiro vocês, para dar um dia a mais que eles vão esperar, não faz mal. E meu pai não quis mais falar comigo. Uma hora depois ele foi para o hospital. Ninguém entende até hoje porque os médicos não encontraram o diagnóstico. E papai começou a gritar dia e noite de dor, e fizeram tudo quanto é exames para chegar a um diagnóstico do meu pai, e não chegaram ao diagnóstico. E só restava 3 possibilidades, porque os rins do meu pai pararam, o intestino parou, então ele podia fazer hemodiálise, mas o sofrimento dele era tão grande que ele não iria aguentar a hemodiálise, iria morrer. Ele podia ir para a UTI para aliviar o sofrimento, mas nenhum médico iria sedá-lo, porque ele ia vegetar e não voltava mais diante do sofrimento que eles não conseguiam descobrir o que era. Ou faria uma colondoscopia, que nenhum médico do mundo também faria, porque aquele procedimento era tão violento no estado que ele estava, que o mataria. E eu cheguei na terça-feira, 10 horas da noite, dia 20, fui direto para o hospital. Fiquei com meu pai rezando, e ele dizia: filho, eu tenho muita dor, e gritava. E eu não queria chorar perto do meu pai, porque eu nunca vi meu pai chorar perto de mim. E eu falei: eu não quero decepcionar meu pai, eu vou ser forte, eu vou aguentar. Eu sei que está doendo dentro de mim, talvez a minha dor é maior do que a do meu pai, que os médicos nem sabem o que é, mas eu preciso suportar, porque ele suportou tantas dores por causa de mim. E de repente meu pai se bateu tanto naqueles minutos de oração, que arrancou aquele negócio que eu não sei o nome, que põe na veia para ficar dando os medicamentos e para tomar o soro. E eu tive que apertar a campainha para que viesse alguém atender meu pai. E a enfermeira chegou, e eu falei: agora é a hora de eu chorar. Eu vou para o corredor chorar. E eu fui para o corredor do hospital para chorar. E quando eu estou no corredor do hospital, chega uma mulher e diz: há 3 anos eu procurava você nessa cidade, mas você não para, você vive viajando. E eu queria dar um testemunho para você. E apontou para a UTI, que era no fim do corredor, dizendo: eu estava podre de câncer dentro daquela UTI. E minha família pediu para você vir orar para mim, e você disse que só podia às 3 horas da manhã, quando você ia sair de casa, porque depois você teria que viajar para ir ao aeroporto em Curitiba, e você passaria antes de sair da cidade na UTI para orar. E a minha família ficou de vigília na porta da UTI durante a noite, para ver se você ia às 3 horas, e você foi. 2 dias depois eu saí da UTI. 3 dias eu estava dando alta do hospital, sem nenhuma célula cancerígena no meu corpo. E quando essa mulher falou isso, eu engoli o choro de uma maneira que parecia mais soda que estava descendo dentro de mim, porque desceu rasgando. E eu falei: Jesus, e o meu pai, como é que fica? Eu estou 42 dias em missão. Você curou essa mulher, você vai curar meu pai. Como é que fica, Jesus? Eu não quero entrar naquele quarto de novo ali. Mas isso era um diálogo, e a mulher não sabia de nada. Ela estava feliz da vida. Ela gritava: glória a Deus, você é de Deus. E eu não dizia nada. Eu estava calado, mudo, eu não tinha palavra. Porque o meu diálogo era silencioso com Deus. E o meu pai, você vai curar ou não vai? Eu sou teu, eu te sirvo, faz alguma coisa em troca por esse serviço. Eu estava cobrando de Deus como se eu tivesse algum crédito. E no silêncio eu só escutei essa frase: o que você quer para o seu pai? A tua vontade ou a minha? Aqui está a diferença da ideologia e do evangelho. Ideologia é vontade humana, é ideia humana, é projeto humano para tirar eu e você do céu, da vontade de Deus.
E eu disse imediatamente para o Senhor: Senhor, esquece tudo que eu te falei. Não tem nada melhor do que a tua vontade na vida do meu pai. Mas eu não sabia se o meu pai ia morrer ou viver. Deus não falou isso para mim. Mas eu, na minha parte humana, eu calculei: acho que meu pai vai ser recolhido para o céu. Naquela noite mesmo eu liguei para os meus irmãos, que nem sabiam que eu tinha voltado de viagem. Eu disse: manda os filhos de vocês ver o papai, porque ele tem poucas horas com a gente. Eu não podia aquela hora da noite ir atrás de um padre. Nem um padre, nem hospital deixaria um padre entrar naquela hora, 10 horas da noite, se não fosse um caso que a medicina tivesse um diagnóstico. Ele não aguenta muito tempo. A medicina não tinha esse diagnóstico. Então eu pensei: amanhã de manhã eu vou na missa às 7 horas da manhã. Fiz um propósito de um tríduo de missa naquele dia, 7, meio-dia e 3 horas da tarde. Pela saúde do meu pai. Mas não só a saúde do corpo, da alma. 7 horas da manhã eu fui à missa, peguei o Padre Agostinho e fui ao hospital. Ele atendeu meu pai em confissão. Ele deu unção dos enfermos para o meu pai. E ele deu Eucaristia. E eu pensei: eu acho que o meu pai vai para o céu. Então vou levar o padre na casa da minha mãe, que não está boa, e ele vai dar unção e Eucaristia. Porque a hora que a minha mãe souber, 63 anos de casado, vai pirar. Então não sei o que a minha mãe vai suportar. Já vou levar o padre. Que a gente tem a mania de velar as pessoas vivas. A gente tem tanto medo da morte, tanto medo da dor e do sofrimento, que a gente é capaz de velar um ser humano. Ele já foi: padre, vamos lá, o senhor vai ter a minha mãe em confissão, vai dar unção dos enfermos. Ele falou: vamos, meu filho, vamos. E foi lá na casa da mamãe, deu unção dos enfermos, atendeu ela em confissão, deu Eucaristia. E eu levei ele, já era meio-dia, perto do meio-dia, fomos à missa. Participei da missa. Voltei para o hospital para ver como é que o papai estava. Cheguei lá, o médico disse: eu quero falar com sua mãe. Falei: doutor, poupe minha mãe, fala para mim, eu vou chamar meus irmãos, o senhor fala para meus irmãos. E ele falou: não, eu só falo com sua mãe. Se ela está lúcida, primeiro eu converso com ela, depois com vocês. Se vocês até quiserem conversar junto, pode conversar, mas eu preciso falar com a sua mãe. E eu marquei com ele 4 horas depois da missa das 3. Só que mamãe, 2 horas da tarde, já estava no hospital. Fez o meu sobrinho levar e foi lá e ficou com o papai. Quando o médico chegou, começou a contar tudo o que estava acontecendo, que eu já relatei para vocês, que eles não tinham diagnóstico e que só tinha 3 possibilidades pela medicina para tentar descobrir o que ele tinha, ou pensar que podia descobrir, mas que nenhuma das 3 possibilidades era possível. E a minha mãe encontrou uma 4ª possibilidade, que também era fatal. Ela olhou para o doutor e disse: doutor, eu convivi com esse homem 63 anos. Eu amo muito ele. E eu não quero o sofrimento dele. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar comigo, mas eu não quero que ele sofra enquanto está comigo. Dá morfina para ele, doutor. E o médico olhou para ela e falou assim: a senhora tem certeza que é para dar morfina? Doutor, o senhor tem alguma outra coisa para me falar? Minha mãe é analfabeta, da roça. E o médico: tá bom, dona Ladires, nós vamos dar morfina para ele. Levei minha mãe para casa por volta de 7 horas. Apresentei um programa ao vivo que eu faço da capela de casa pela TV Evangelizar. Apresentei o programa. Quando terminou o programa, eu olhei Jesus na cruz todo chagado. E Jesus disse para mim: vai para o hospital. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu cheguei no hospital por volta de 10h20 da noite. 10h25 meu pai descansou. Hoje eu tenho um pai no céu. Além do meu papai do céu, eu tenho o meu pai no céu. O velório do meu pai não foi velório, foi um retiro. Passou 2 bispos, 18 sacerdotes. Terminava uma pregação, entrava um terço, terminava o terço, tinha um louvor. Chegava outro padre, chegava o bispo. E foi assim. O sepultamento dele, o povo batendo palma. E deixa eu te dizer, os padres e os bispos que foram lá, não foi por causa que eu sou missionário, não. Foram porque meu pai e minha mãe iam à igreja todo dia na missa.
rezavam o terço todo dia, eram fiéis no dízimo, confessavam frequentemente. As ideologias nos tiram do caminho da graça. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39 diz: não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessário a perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida pouco tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé, porém se ele desfalecer, meu coração já não se agrada dele. Você parou para pensar aonde está a tristeza do mundo? O motivo da guerra, da pandemia, do desarranjo dos climas. Eu agora fui no Canadá, o povo estava desesperado. Peguei 25 graus negativo, estava quase morrendo de frio. E o povo, nossa, nós não sabemos o que vamos fazer, porque nessa época aqui era para estar menos 40. E eu falei, graças a Deus, senão já tinha que ter trazido um caixão. Porque o galeguinho aqui não ia aguentar menos. E eles na maior preocupação. Não, tinha que estar menos 40, está menos 25. Desesperados. Percebam, aqui eu quero entrar na oração. Este foi para mim um dos anos de maior batalha. Perdi um sobrinho, primeiro neto da minha mãe, meu irmão mais novo. A família do meu pai eram 19 filhos, sobrou 6. Poucos dias ainda eu estava em missão lá no Canadá. Morreu o irmão mais novo do meu pai, meu sogro, meu pai. Quebrei a perna. Passei por tantas humilhações e perseguições, mas eu vou dizer para vocês, eu nunca cheguei num final de ano com tanta certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou a caminho do céu e que o céu é logo ali, eu logo vou chegar lá. Porque eu entendi, é nessas horas que você tem que encontrar a força para vencer as fraquezas. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24 a 31, nos mostra que precisamos nesses momentos pedir o Espírito Santo para nos conduzir nos momentos difíceis, de tristeza. Temos uma força inabalável dentro de nós, mas se não a pedimos. Ontem eu estava com tanta dor no meu corpo. Eu cheguei em Brasília e eu não podia caminhar. Eu estava travado de dor. É a dor da cabeça aos pés. Eu estava pensando até em um médico. E na casa, no apartamento onde estava, Luciano falou para mim assim: eu vou para a academia, você vai? Eu levantei e falei: vou. 5 horas da manhã, vamos para a academia. E ele falou: você não está cheio de dor? Eu falei: só tem um jeito de você tirar a dor, você cria uma maior ainda. E eu fui para a academia, saí de lá, gente, eu não sabia nem onde eu estava tão baratinado que até meu cérebro, eu acho que bagunçou demais. O personal lá colocava lá 2,5 de peso, eu aumentava para 12,5. Eu ia na esteira, ele colocava 3,5, eu ia para 10. Eu falei: não, vou fazer esse negócio. Ele viu que eu estava cheio de dor, que eu não ia aguentar. Eu falei: esse cara vai sair daqui na maca. Aí ele voltava: nossa, está com um problema, o equipamento está aumentando aqui o negócio. E eu bem quieto, eu estava só botando. Aí eu ia fazer o erguer peso, ele me dava 2, eu pegava de 10. Ele falou: larga isso aí, vai estourar teus músculos. Eu falei: não, deixa eu fazer um martelinho aqui. Aí fui para a bicicleta. Aí ele pegou e colocou lá na bicicleta 4 minutos. E eu falei assim, comecei a contar a história de pregação para ele. Eu andei 26.
e aumentando a velocidade. Eu fui, você está louco? Estourou teu tempo. Eu falei, você ficou escutando minhas histórias? Eu fiquei fazendo pesada aqui. Hoje eu estou cheio de dor, mas a dor que eu estava ontem eu não tenho mais. E se você perguntar para mim, se terminar o retiro hoje à noite, alguém da comunidade quiser fazer uma corrida, eu vou correr com vocês. Você não pode se entregar. Você não pode se encolher. Você não pode. Eu comecei a fazer um tratamento 3 dias antes do último dia que eu vim na Mel. E eu saí da Mel e quebrei a perna na casa do padre Carlos Alexandre na madrugada. Saí de noite, 10 horas, 6 horas da manhã. Eu caí no banheiro e quebrei a perna. Amanhã eu falo disso para vocês. Não vou falar hoje não. Senão parece que eu sou um desgraçado de tanto castigo. Mas não é castigo, é bênção, gente. E não é desgraça, é oportunidade de conversão para a minha vida. E aí, a coisa, quando você pensa nisso, eu fui falar com um médico, eu estava num desânimo muito grande. Eu não estava mais dormindo à noite. E o médico, Dr. Cabral, para mim, hoje trabalha ajudando o Padre Duarte Lara nos exorcismos a nível mundial, não só em Portugal, mas a nível mundial. Psiquiatra dos mais renomados, cristãos católicos. Por isso que eu digo, a ciência e a fé, elas têm que caminhar junto, não podem se isolarem. E ele virou, Nilson, você está com seu avó, doutor, estou muito cansado. Ele foi enchendo eu de perguntas, teve umas perguntas que eu falei, doutor, o senhor é padre? Ele falou, não. Eu falei, então não vou contar para o senhor, não. Se eu conto para o meu diretor espiritual. Ele falou, não, então tá, você não quer contar isso? Tal. Chegou numa hora que ele falou assim para mim. Eu não dormia mais de noite, gente. Eu estava no automático na oração. Eu passava noites e noites em claro. Eu fazia jejuns além do que o meu organismo já estava aguentando eu fazer. Eu estava acelerado em nome de Deus, mas escondendo as minhas fragilidades. E ele no meio da conversa disse para mim, eu só vou acreditar na tua pregação a partir de hoje, se você cuidar do templo de Deus. Eu falei, doutor, tem uma coisa que eu tomo muito zelo, é pela casa do Senhor. E eu falei, a casa do Senhor é você. Se você não cuida de você, eu não acredito no que você fala, porque você é templo onde Deus habita. Olha que palavra forte. Eu não acredito no que você prega, se você não cuida do templo de Deus que é você. E isso fez eu despertar. Gente, hoje eu estou voando. Estou voando, estou falando para vocês. Estou voando, eu estou com uma vontade. Parece que eu estou começando a fazer missão. Sabe aquela empolgação do primeiro amor? Quando você encontra o primeiro amor assim, com o zoinho brilha, que você quer fazer de tudo. Eu estou assim. Eu estou querendo agradar a Deus de tudo quanto é jeito. Estou voando, não tem cansaço mais que me tire a alegria. Não tem dor que me tire a esperança de que o milagre vai chegar. Não tem batalha que eu não tenha a certeza, por mais humilhante que ela seja para mim, que eu não vou ser vitorioso dela. Não tem fragilidade, pecado em mim, que a misericórdia de Deus não possa dissolver. Então não fica na tristeza. Alegra teu coração. Nesse tempo de batalha, eu vi Deus ressuscitar morto e meu pai morreu. Eu com a perna quebrada, fazendo missão online, 16 dias com a perna esticada, e amanhã eu vou contar, não vou contar hoje. E eu olhava na telinha da rede social, fazendo missão lá na Itália, com a perna esticada na cama, 5 horas da manhã, lá 10 horas da manhã, e era um encontro de cura e libertação, e eu pedindo milagre. Aparece uma senhora, uma mulher, uma moça, não sei, Antonella, da região de Milão, dizendo assim na tela: há 3 anos, por causa de uma doença degenerativa incurável pela medicina, eu comecei a paralisar. Fui para uma cadeira de rodas e não soube mais o que é caminhar. E a cada dia eu encontro mais debilidade, mais paralisia no meu corpo e não sei mais, não sabia melhor mais o que fazer. Mas ouvindo essa pregação,
pela rede social. Eu comecei a andar depois de 3 anos. E a minha vontade era gritar: Jesus, é a minha dor, e a minha perna. Você cura o outro por mim, mas não me cura. A tristeza está exatamente no ponto quando você quer que Deus faça o que é bom para você e você não quer fazer o que é bom de Deus em você. Esse é o motivo da tristeza do mundo. Põe a mão no teu coração. Fala assim pro irmão, dá um sorrisão aí. Diga assim pro irmão: ó, nem que a dentadura caia, porque hoje o Frei Josué vai exorcizar até a dentadura de noite. Então diga pro irmão assim: sorria, mas por favor, na hora do exorcismo não tira a dentadura da boca, que ninguém merece com aquela coisa na mão. Exorciza, Frei, minha dentadura. Eu fui pregar um retiro em Arapongas e o povo veio para mim rezar. Eu fui rezar, uma senhorinha toda magrinha veio. Eu falei: o que você quer, minha filha? Não, eu estou feliz com Deus, mas eu nunca consegui repousar, eu só quero repousar. Eu falei: tá bom. Rezei para ela, repousou. Coisa mais linda do mundo. Aí veio uma senhora mais reforçada. E eu perguntei: o que a senhora quer? Ela começou a me contar dor, problema. Eu falei: meu Deus, o que essa mulher não tem? Eu falei: mas filha, vamos pedir o batismo, que o batismo cura. E ela falou: eu quero o batismo então, para ser curada de tudo isso. E eu rezei, ela repousou. E ela caiu em cima da barriga da pequenininha. E a pequenininha usava a dentadura em cima e embaixo. Quando ela caiu de certo, o ar que ainda tinha dentro da pequenininha soprou as 2 dentaduras para fora. E eu fiquei olhando aqui as 2 coisas na minha frente: pego ou não pego? Devolvo no lugar dele ou não devolvo? E eu cheguei à conclusão que era melhor deixar lá. Mas foi tão lindo que aquela senhorinha, quando ela voltou do repouso, ela pegou as 2 dentaduras e pôs na boca, seu sorrindo. Alegria, meus irmãos. Alegria. Se você está passando por algo triste, passe com alegria, e a tristeza vai desaparecer. Mas não queira ser alguém feliz, que tem o direito do céu, vivendo triste. Um cristão triste é um triste cristão, viu? E ninguém gosta de conviver com gente triste. Eu vou dizer para você: ou você se alegra, ou você vai morrer sozinho, seco no inferno. Porque não pode ser triste um coração que ama a Deus. E quando eu sou triste, eu não amo a Deus, mas eu estou amando as minhas paixões, ou talvez ideologias, doutrinas enganadoras, sonhos gananciosos, apetites carnais. E é preciso ser feliz. Não deixe ninguém te enganar. Está difícil na sociedade, está difícil financeiramente, está difícil politicamente, está difícil por causa das guerras, está difícil por causa das doenças que estão no mundo, está difícil até para educar os filhos, está difícil para manter uma vida conjugal, está difícil dentro da igreja, porque a gente vê até dentro da igreja as pessoas hoje brincando com a fé. Está difícil, mas está bom. Jesus está voltando. Esses são os sinais da vinda última do Senhor. Então alegre-te. Deus não vai levar com ele uma triste. Amanhã eu quero ver todo mundo, as mulheres pelo menos, né, de batonzinho novo na boca. Quero ver todo mundo aqui de dentinho escovado, nem que seja gengiva, escova a gengiva lá. Você tenha só aquele dente, abrir garrafa, escova aquele dentinho de estimação e venha feliz para o encontro amanhã. Amém? E traga mais uns 50. Nem que seja 50 triste, para que pela sua alegria eles saiam daqui amanhã também com o milagre. Vem, Espírito Santo, aviva os nossos corações.
Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje? Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code ou também pelo doações.ironespoldaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.